Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é dia de mensagem da semana. Antes de eu passar as orientações, direcionamentos ou conselhos, eu tenho um convite muito especial para vocês. Entre os dias 7 e 31 de dezembro vai estar ocorrendo os 21 dias de cura, transmutação e corte energético aqui no canal, em que vou enviar 21 dias de reiki para vocês finalizarem 2025 da melhor forma possível e começar 2026 com energia fluindo ao nosso favor, tá bem? Então sejam todos convidados, compartilhem com mais pessoas que também vão gostar desse tipo de conteúdo e principalmente vão elevar a nossa energia, ou melhor, a energia deles junto com a nossa, tá bem? Vamos começar então para ver o que o tarô tem para nos dizer. Lembrando que essa mensagem ela é realizada de acordo, de forma intuitiva e com fins de entretenimento. E o principal, ela pode ressoar com você ou não. Vamos lá, a primeira carta que caiu pra gente foi a Força, esta carta aqui. Porém, ela caiu invertida. Então essa semana a gente já começa com alguns medos, talvez uma sensação de fraqueza, descontrole, vulnerabilidade e até uma certa impulsividade. Então, vamos tentar buscar mais equilíbrio nas nossas ações, porque toda escolha que a gente faz hoje, ela vai moldar o nosso futuro. Então, vamos se atentar para não deixar as emoções tomarem conta das nossas ações e principalmente vamos entender quais são as nossas vulnerabilidades, nossos medos, para que a gente possa ultrapassá-los essa semana. A segunda carta que veio é o 2 de espadas. E essa carta fala pra gente tomar uma decisão. Então não deixe que a dúvida ela estagne o seu caminho. Então, além da gente estar com medo, isso pode estar relacionado ao nosso receio de tomar alguma iniciativa, de tomar essa decisão mesmo, a gente vai estar tendo que equilibrar essa situação para entender o que a gente precisa, de que forma a gente deveria agir. Então, a impulsividade, como a carta da Força disse, ela não é um bom caminho. Então vamos sempre repensar, refletir e aí sim tomar uma decisão. Não fique apenas no momento de reflexão. A gente precisa tomar uma decisão nessa semana, seja ela com questões de atitude mental ou atitude realmente em algum relacionamento, no trabalho, enfim, alguma atitude que a gente vai precisar definir e decidir. Lembrando que a gente está no finalzinho do ano, ou melhor, no meio do mês, se encaminhando para o finalzinho do ano. Então é um momento que a gente realmente tira para refletir. Às vezes até a gente se dá conta que passou mais um ano e a gente não fez toda aquela lista de desejos, de metas, né? Então, é um bom momento para a gente decidir que a gente quer mudar para o ano que vem. Próxima carta é o 5 de espadas. E essa carta fala para a gente que nem todas as batalhas valem a pena ser vencidas. Ou melhor, valem a pena ser lutadas. Então, que a gente precisa escolher os nossos conflitos com sabedoria. Então, novamente, tá falando para a gente decidir algumas questões. Então, talvez a gente vai ter alguma perda, alguma decepção em relação a essas escolhas que a gente vai tomar, mas que talvez sejam de certa forma conflitantes com alguma pessoa, ou ela pode ser conflitante consigo mesmo. Então, eu posso entrar em conflito comigo mesmo. E isso é muito importante, porque isso, novamente, traz à tona coisas que a gente precisa refletir e decidir melhorar, né? Ou decidir permanecer ressoando essa energia, tá bem? Após, já tirei o 6 de espadas.
E essa carta fala pra gente deixar para trás o que não serve e seguir em frente com confiança. Então, novamente, por mais que essa decisão que a gente precisa tomar, ou decisões para algumas pessoas, elas sejam difíceis, trazem algum conflito, algum medo, enfim, desequilíbrio, nos desestabilize. Então, vai ser importante para a gente realmente fazer uma mudança, uma superação e principalmente trazer mais progresso para a nossa vida. Então, essa decisão ela vai ser uma transição daqui para frente. A próxima carta é o Valete de Paus. E ela fala para a gente deixar a curiosidade nos guiar para novos horizontes. Então já fala sobre curiosidade, novas ideias, um certo entusiasmo, iniciativas e também início de projetos. Então agora é um momento que a gente realmente reflete o que deu certo esse ano e já começa a planejar o ano que vem. Mas lembre que não é porque está acabando o ano que a gente deve fazer isso, só no início do ano, só no final do mês, essas questões. A gente tem que refletir sobre a nossa vida todos os dias, porque aí sim a gente vai trazer aquele 1% de mudança diária e não só aquela mudança do ano que vem eu deixo. Então vamos começar já essa mudança hoje, agora, para que a gente já comece esse novo ano com alguns passos dados. Então vamos deixar realmente essas ideias, essa curiosidade nos guiar, que provavelmente tem um caminho bem interessante pra gente. E olha que interessante, ó, já apareceu o Valete de Ouros, que fala pra gente nos dedicar ao crescimento material e também ao desenvolvimento pessoal. Então, deixa para trás o que não te serve, toma essa decisão, vamos ter novas ideias e principalmente novas oportunidades. Então, vai ser um início de crescimento, de empreendimentos ou até início de estudos que vão posteriormente trazer oportunidades financeiras ou mesmo de relacionamentos, pode ser relacionamento amoroso, no trabalho, enfim. Mas principalmente trabalhar a nossa ambição de forma positiva, em que essa ambição ela realmente traga o desenvolvimento pessoal e material que a gente tanto almeja ou tanto precisa nesse momento. A próxima carta foi o 3 de Ouros, só que essa carta ela caiu invertida. Então ela fala pra gente que talvez seja um momento de falta de cooperação, alguns atrasos, algumas coisas que não estão saindo no time que a gente gostaria, talvez até uma falta de foco, incompatibilidade. E novamente a gente já lembra da carta da força que caiu ao contrário. Então cuidado com as emoções, com as instabilidades, os medos de tomar essa atitude. Ou até quando a gente tomar essa atitude, a gente ficar com algum receio porque a gente não recebeu realmente o apoio que a gente achou que teria. Então essa carta ela fala muito sobre a colaboração, sobre o trabalho em equipe. E às vezes a gente precisa tomar a decisão que faz sentido para nós, porque nem sempre a gente vai agradar a todos, mas a gente precisa, sempre com reflexão, é claro, agradar a si mesmo, amar a si, respeitar o nosso próprio limite para realmente seguir adiante, seguir com nossos objetivos, com nossas necessidades e principalmente com os nossos sonhos. A próxima carta é o 7 de Paus. E ela já fala sobre defesa, perseverança, coragem e confiança. Ela tem muita relação com a nossa força interior, que apesar da gente ter alguns obstáculos, a gente vai notar que essa força interior ela prevalece.
Então confie na sua intuição, confie nas suas, entre aspas, julgamentos, né? E principalmente, não deixe esse obstáculo te impedir de seguir adiante. Pula a pedra, escala o obstáculo, passe pelo lado se for mais fácil, mas vamos seguir o nosso caminho com muita perseverança, porque nós somos a pessoa que vai realmente trazer o poder para seguir adiante esse caminho. Se a gente levar sempre a opinião dos outros em consideração, a gente vai fazer o que os outros estão mandando. E aí a gente perde o nosso poder de seguir adiante. E a última carta é o enforcado. A finalizar. Então, às vezes é necessário ver a vida, ver as situações por outro ângulo. Então, a gente precisa mudar a perspectiva. Às vezes sacrificar algumas questões, amizades, alguma questão material, alguma questão até de respeito, que às vezes a gente coloca uma pessoa no patamar lá de cima e a gente quer conquistar aquele respeito a todo... Como é que é a palavra? A todo preço. E na verdade, aquele respeito nem é tão importante. Então, solta isso, pausa, repensa, reflita, para a gente poder tomar aquela decisão que eu falei lá no início, soltar o que precisa ser solto e aí sim começar essa nova jornada com novas ideias, seguindo nosso potencial interior. Então acredite em si mesmo. Essa semana vai te fazer refletir, vai te fazer tomar decisões. Talvez algum sacrifício. Oh meu Deus, tô com a língua presa hoje. Ou já falei demais. Enfim. Então vamos mudar as perspectivas. Quem vê de longe vê melhor. Então essa semana reflita bem, não seja impulsivo para tomar as decisões que precisam ser tomadas para a gente seguir esse novo caminho, essas novas oportunidades que estão começando nessa semana. Espero que a mensagem tenha ressoado com vocês, que vocês tenham gostado. Se fez sentido, comenta aqui embaixo nos comentários, vou ficar muito feliz com a interação de vocês. E principalmente, lembrem de participar a partir do dia 7 da Semana do Reiki para cura, transmutação e corte energético. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!